Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo trazendo para vocês as notícias mais importantes aí durante o dia de hoje. Então já peço para todos vocês darem aquela moral, deixarem aquele like, aquele curtir, aquele gostei aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, tá assistindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e ativar aquele sininho que tem logo ali do lado para receber o aviso aí do YouTube quando tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza, galera? Então no vídeo de hoje aqui nós vamos estar comentando sobre alguns assuntos aí, obviamente, que aconteceram, né, no decorrer do dia de hoje. Aí vamos estar falando sobre a volta aí aos treinos, né, do time do Vasco depois dessa partida contra o Paraná, né, a vitória de 1-0. Vamos também estar falando sobre o que aconteceu com um possível patrocinador do Vasco, né, um parceiro do Vasco nos últimos 3 meses, que hoje rompeu com o Vasco e vai estar acionando o Vasco na justiça nesse momento. Vamos também estar falando sobre a situação infeliz do Werley, né, zagueiro do Vasco, que é mais um jogador lesionado, vai ficar afastado aí durante um período de 3 meses ou mais, vai ter que passar por uma cirurgia. Então vamos estar falando sobre isso aí também, galera. Então muito obrigado a todo mundo que assiste, já são aí 50 mil vascaínos aqui no canal, muito feliz com isso. Vai ter o sorteio da camisa aí provavelmente no sábado, após o jogo entre Vasco e Botafogo. Então fiquem ligados, se você ainda não seguiu as redes sociais, ó, segue aqui, tá tudo na descrição aqui do vídeo de hoje, tem o Twitter, o Instagram e o Facebook. Então vai lá, siga lá essas redes sociais e vamos continuar aí trazendo notícia todo dia para os vascaínos, fazendo aquela live, né, ao vivo toda noite ali às 10 horas da noite também, para trocar uma ideia, conversar, falar de tudo sobre o Vasco aí que aconteceu no dia de hoje, né, e todos os dias que a gente troca essa ideia, beleza, galera? Então é isso aí, vamos começar falando sobre a volta, né, aos treinos, né, do Vasco. O Vasco obviamente teve a vitória ontem contra o Paraná, um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo feio, mas que a gente conseguiu sair com a vitória, que foi importantíssimo, os 3 pontos. O Vasco terminou ali essa rodada do Brasileiro na 11ª colocação, com um jogo a menos. Porém um jogo complicado, que a gente sabe que vai ser contra o Santos fora de casa, mas o importante é que chegamos aos 11 pontos. Tem esse jogo agora contra o Botafogo no final de semana aí, que é válido pelo Campeonato Brasileiro como se fosse um jogo em casa pro Vasco, então vai contar como se fosse um jogo em casa. E é um jogo no Rio, é um clássico, né? Um jogo aí que pode tudo acontecer. Geralmente o Vasco tem vantagem contra o Botafogo nesse clássico, e a gente tem que torcer pro Vasco aí ter ganho uma moral, né? Ir para esse jogo animado, que o elenco aí possa ter tirado proveito da vitória de ontem e que vá para cima do Botafogo no final de semana para buscar mais uma vitória e embalar, obviamente, no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, mais uma vez aí vamos ter desfalques, vamos ter os jogadores aí que ainda estão machucados e não estão voltando de lesão, que é o caso do Kelvin, do Bruno Silva. O Henrique, que foi suspenso ontem, tomou o 3º cartão amarelo e não vai poder participar desse jogo também, é mais um desfalque. Então o Vasco aí mais uma vez tem os desfalques, não tem tantos quanto nesse último jogo contra o Paraná e contra o jogo anterior contra o Bahia, porém ainda assim tem alguns jogadores aí que não vão poder estar participando desse jogo. Tem 3 jogadores que ainda são dúvidas para essa partida. O Thiago Galhardo ainda não sabe se vai para o jogo ou não, vai ser testado aí amanhã para saber se tem condições ou não de ir para a partida. Assim como o Rafael Galhardo, também lateral direito, está na mesma condição do Thiago Galhardo, vai ser testado para entender aí o departamento médico se consegue ou não ir para a partida. E o principal deles, na minha opinião, que é o Breno, que obviamente está com dores no joelho, está sentindo aí um certo desconforto, né, na cirurgia que ele fez no joelho no ano passado, e ainda é dúvida. Vai aí os médicos, né, e a comissão técnica vão estar tomando uma decisão nos próximos dias para entender se o Breno pode, deve e vai para esse jogo de sábado aí para fazer a zaga titular junto com o Ricardo Graça. Caso o Breno não vá, a provável zaga titular vai ser Eraso e Ricardo Graça. Infelizmente, né, nós perdemos o Werley. Eu vou comentar sobre isso mais um pouquinho, sobre essa lesão do Werley no final do vídeo, mas infelizmente vamos torcer, né, pro Breno poder voltar para poder fazer uma zaga forte com o Ricardo Graça e a gente não precisar sofrer aí ou com a volta do Paulão ou com a volta do Eraso para poder ser titular nessa partida. Comentar um pouquinho aqui sobre a questão dos jogadores que tinham sido afastados, né? O Evander,
o Wellington, o Paulão e o Gabriel Félix, os 4 jogadores que estavam afastados, treinando em separado, hoje foram reintegrados ao elenco do Vasco após 3 partidas de meio que de suspensão, né? Hoje eles começaram a treinar novamente ali entre os jogadores que são aptos a jogar, né, pelo Vasco. O Zé Ricardo obviamente vai observar, vai ver ele, o que ele acha desse momento desses jogadores e pode ser que ele opte, de repente, entrar com o Wellington, por exemplo, junto com o Desábato, porque o Bruno Silva não pode jogar. Eu espero que ele não coloque o Wellington e coloque o Bruno Cozendei ao lado do Desábato nesse próximo jogo. Mas enfim, vamos ver. Tem o Paulão também, né? Caso o Breno não possa jogar, pode ser que entre o Paulão. Então tem toda aquela dúvida. Nós só vamos saber aí se ele vai utilizar ou não esses jogadores lá para sexta-feira. E, obviamente, eu tenho medo da torcida pegar no pé e pegar no pé pesado desses jogadores, caso eles entrem como titulares na próxima partida do Vasco. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a volta de 2 jogadores importantes, que um eu acabei de comentar, que é o Desábato. Desábato vai voltar já nessa próxima partida, né? Tinha sido expulso na última partida. E o Wagner também é outro que volta para assumir essa titularidade aí no jogo contra o Botafogo. 2 jogadores muito importantes, jogadores aí que, tirando ali uns jogos ou outros, vem bem vestindo a camisa do Vasco. O Wagner é um cara mais irregular, o Desábato muito ali regular, né? Sempre fazendo boas partidas. O Wagner oscila um pouco, faz um jogo bom, faz um jogo ruim, faz aquele jogo meio mais ou menos. Mas enfim, estão voltando, vão ajudar o Vasco. 2 jogadores ali, um jogador muito experiente, que é o Wagner, e o outro de muita pegada no meio campo, que é o Desábato. E com certeza a volta deles vai ajudar também o Vasco para essa partida aí de sábado contra o Botafogo, galera. Agora, mudando de assunto um pouquinho, falar de um assunto um pouco mais complicado. O Vasco tinha uma parceria com uma empresa chamada Espeto Carioca. Essa empresa aí vinha fornecendo alimentos para o Vasco. Eles vinham trazendo aí toda a questão de alimentação para os funcionários, para os jogadores do Vasco aí nos últimos 3 meses. Vinham aí entregando em São Januário, dando todo o suporte que o Vasco precisava em relação a essa questão alimentícia. E hoje pintou a notícia, através do David Nascimento do Lance, que essa parceria foi rompida devido ao não pagamento por parte do Vasco para essa fornecedora de alimentos, que o valor gira em torno de 1 milhão. Parece que houve tentativas aí de acertos através dessa empresa, tentando negociar com o Vasco aí algumas formas de não fazer com que essa dívida atrapalhasse a questão de fornecimento de alimentos. Porém, a diretoria do Vasco não se movimentou, nada aconteceu, e essa fornecedora vai entrar na justiça contra o Vasco. Ou seja, mais uma ação na justiça, mais uma complicação. Eu não entendo por que a diretoria faz esse tipo de coisa, cara. Só mancha a imagem do clube, só atrapalha toda a questão aí da marca, né? Mostra aí que o Vasco muitas vezes tem uma possibilidade de estar fazendo parcerias e não faz. E o pior de tudo, essa empresa Espeto Carioca estava disposta a patrocinar o Vasco a partir do final da Copa do Mundo. Já tinha feito um contrato, o contrato tinha sido redigido, só não tinha assinado ainda, e parece que eles iam virar patrocinadores do Vasco ali, de placas, de outras coisas no CT de treinamento. E o Vasco aí joga pela janela uma oportunidade de estar entrando dinheiro, de estar aí, obviamente, recebendo de repente alimentos gratuitamente, devido ao não pagamento de 3 meses de um contrato que o Vasco tinha feito. Ou seja, se tu honra um contrato, faz tudo que você deveria ter feito e depois não paga, né? É muito feio isso. Eu não consigo entender, sinceramente, por que o Vasco hoje em dia passa por esse tipo de coisa. Me deixa triste, né? Ainda mais depois da venda do Paulinho, poderia ter pego ali uma certa parte do dinheiro, ter pago os caras, tá entendendo? Nem que não pagasse 100%, mas pagava uma parte pelo menos, para poder pelo menos honrar o contrato e possibilitar, né, o fechamento de um patrocínio. Porém não aconteceu, os caras acabaram rompendo esse contrato, vão entrar na justiça, mais uma ação na justiça que o Vasco vai ter, R$1 milhão nesse momento. Aí tu pega daqui a 3 anos, provavelmente essa ação vai ficar na justiça anos e anos, daqui a 3 anos vai ter penhora, esse valor que é de 1 milhão vai passar a ser 3 milhões, tudo porque má gestão, falta de planejamento, falta de hombridade para honrar as coisas que assina. Então é complicado, né? É triste, é complicado, e não consigo entender por que a diretoria do Vasco está fazendo isso e continua fazendo esse tipo de atitude aí muito complicada
na atual situação. Que a gente cobra, a gente fala, mas nada muda na gestão, né? Enfim, vamos lá. Vamos passar para o próximo assunto aqui, que é um assunto também complicado, que é a questão do Wesley, né? Como a gente sabe, o Wesley é um zagueiro que no começo do ano era reserva, praticamente não jogava, começou a ganhar espaço com o Zé Ricardo, vinha melhorando e melhorando muito. Ontem, inclusive, após a partida, eu elogiei muito o futebol do Wesley, mostrou ali que ele vinha trazendo ali para a zaga do Vasco toda aquela questão de um futebol sério, um futebol ali maduro, um cara que nos momentos complicados do jogo ele se entregava 100%, corria atrás, dava vida e joga aquele futebol feijão com arroz, não tem aquela de querer inventar, e estava vindo muito bem. Eu inclusive comentei ontem que acreditava que a zaga entre Breno e o Wesley seria uma zaga provavelmente que seria titular do Vasco, estava passando confiança, e o que acontece? O Wesley, durante a partida ontem, toma um chute no braço e quebra o braço. Olha como é que a bruxa tá solta no Vasco, cara. É impressionante a falta de sorte. Além de tudo que acontece no Vasco, tudo de ruim que acontece no Vasco, o Vasco ainda tá não tem sorte, cara. Ontem o cara vai e me quebra o braço. Vai ter que passar por uma cirurgia e vai ficar afastado aí no mínimo 3 meses dos treinamentos. Ou seja, para voltar a jogar, põe mais um mês em cima disso aí, 4 meses afastado, vai voltar lá pro final do ano. É muito, não dá, cara, é muita confusão no Vasco, além de toda a confusão política, confusão financeira, jogador que faz postagem de foto de brincadeira em Instagram, aí tem a torcida que pega no pé, torcedor que invade gramado, ainda tem a zica dos jogadores que se machucam a todo instante aí, o Breno que tinha voltado bem, vai e sente o joelho, agora o Wesley que tava super bem na zaga, quebra o braço. Qual será o próximo, né? Qual será o próximo? A gente fica pensando aqui, cara, quem vai ser o próximo jogador que vai se machucar? Não dá pra entender, a gente fica aqui na expectativa que as coisas melhorem. Todo dia eu passo assim, não, pior que tá, não tem como ficar. Aí fica pior. Aí no dia seguinte fala assim, não, agora chegou no fundo do poço, agora isso daqui só vai melhorar, vai ter coisa boa, o HD vai ser periciado, o Vasco vai começar a ganhar de todo mundo, vai trazer reforço, a coisa piora de novo. Tá ficando complicado, a gente chega aqui a um ponto que a gente fica assim, caramba, cara, como é que pode o Vasco passar por uma situação dessa, sendo que a gente tinha uma expectativa depois daquelas últimas eleições do Vasco tá crescendo, tá evoluindo, a torcida abraçar o clube, e o clube, em vez de estar fazendo assim, decolando, o clube tá fazendo assim, ó, caindo para indo cada vez mais pro buraco, por mais que a gente confie, a gente acredite, tá ficando cada vez mais complicada a situação do nosso clube, galera. E se essa diretoria não se movimentar rápido, não fizer coisas aí urgentes nessa gestão, a coisa vai continuar piorando cada vez mais. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assiste. Não esqueça de dar aquela moral e deixar o gostei, né? O curtir, o joinha aqui embaixo. E se você ainda é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações que tem logo aqui embaixo, beleza? Tamo junto, mais tarde tem aquela live, aquele ao vivo pra gente trocar aquela ideia boa aí e falar sobre tudo que aconteceu no dia de hoje. Vascão acima de tudo, porque Vasco é Vasco, galera. O resto é fiasco e a gente não desiste nunca. Vasco!